Obrigado, Ederson. Boa noite, pessoal. Eu prometo ser breve, porque nessa altura do campeonato já está todo mundo um pouco cansado. Então, nós vamos direto ao ponto. Apenas lembrando que eu também sou um dos orientadores do Reabilita, né? A minha área é muito parecida com o do professor Marcelo Romero, da professora Marta. Eu sou mestre e doutor em desenvolvimento sustentável, recém-doutor, filho adotivo da professora Marta, porque eu venho do Centro de Desenvolvimento Sustentável, para a FAO. E a minha área de pesquisa nos últimos 10 anos, quase, até me assusta falar isso, envolve também resiliência urbana, mas eu gosto de trabalhar mais riscos não óbvios relacionados às mudanças climáticas, políticas públicas e principalmente adaptações urbanas às mudanças climáticas. Bom, isso dito, vamos voltar para o nosso tema, que é a escrita científica. Porque a escrita científica é o caminho para a gente chegar onde a gente quer, que é a sustentabilidade, né? Ninguém consegue chegar a um futuro sustentável sem produzir conhecimento, sem trabalhar uma problemática, trazer dados e refletir em cima disso. Mas para isso acontecer, a gente tem um jeito para fazer, já pré-estabelecido, há maneiras, há técnicas, e eu estou aqui para ajudar, compartilhando tudo que eu sei da maneira mais simples possível e de uma maneira prática, que vai auxiliar vocês já desde o do próximo trabalho que vocês tiverem que entregar aqui no nosso curso. Deixa eu compartilhar a tela e, sem mais delongas, ir direto para a nossa apresentação. Vocês veem a minha tela? Ótimo. Sim. Pois muito bem. Eu coloquei aqui que primeiro encontro presencial, porém virtual, né? Mas é o nosso primeiro encontro. E os princípios básicos da escrita científica, nós temos que focar primeiramente... Aliás, por que a gente faz pesquisa? Né? Porque a gente tem algum problema para resolver, algum problema para investigar, alguma pergunta para responder. Então a gente tem que ter sempre em mente, quando você vai começar algum trabalho científico, qual é a sua premissa? Qual é a sua pergunta de pesquisa? E é importante pensar que você escreve para alguém ler. E eu sempre gosto de dizer que eu aprendi isso durante a minha carreira, de que a gente tem que escrever da forma mais clara, coerente e coesa possível. Costumo dizer que se a nossa avó não entender aquilo que a gente escreveu, é porque não está bem escrito. E eu não gosto de artigos científicos que são extremamente rebuscados, com uma linguagem muito difícil, com uma quantidade de dados que não fazem a conexão. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Apresentar essa pergunta de pesquisa, apresentar por que você fez aquele trabalho, já logo no começo do texto. Já abre seu texto mostrando para o que veio. E a gente tem essa organização, né? Na introdução, depois a metodologia, os resultados, depois a conclusão. Então, já logo na introdução, já me conta por que você escreveu aquilo, tá? Então, sempre observando também as normas gramaticais. Uma dica de ouro, gente. Leia o trabalho que vocês escreveram antes de submeter no Moodle. Tá? Eu já corrigi alguns dessa turma do Reabilita 10 que vem com erro de grafia, vem com erro de concordância, e vocês já estão no nível de pós-graduação, né? A gente precisa ter essa observância das normas gramaticais. É um curso também técnico, né? O Reabilita, ele é profissionalizante. Então, a gente pede que se use as terminologias específicas de forma adequada. E é aquilo que eu falei, contando uma história, sabe? O artigo científico, você vai contar uma história e de forma impessoal, trazendo a problemática, apresentando os dados que você coletou, a modelagem que você fez para analisar esses dados, os resultados e aquilo que você
descobriu? O que você trouxe de aporte para a discussão, né? Deixa eu ver, não está passando aqui. Passou. E tudo começa, gente, num fichamento. Todos os artigos que a gente começa a escrever, antes de escrever, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler. E eu recomendo fortemente que a partir de hoje vocês nunca mais leiam nada sem ter um notebook do lado, ou um tablet, ou um caderno, ou um papel de pão, qualquer coisa que vocês façam as anotações daquilo que vocês estão lendo, sintetizando essas ideias com as palavras de vocês e, se possível, já resumindo isso, dando a forma do texto, a característica e a personalidade de vocês. Cada um tem um jeito de escrever, um jeito de contar a história. Então, sabe, façam dessa forma. E quando vocês anotam essas ideias do jeito de vocês, com a palavra de vocês, a gente está lendo a informação de alguém. A gente se inspira e faz pesquisa sempre aprendendo com os outros autores, com os nossos pares. Então, a dica de ouro é anotar o autor, o ano e a página. E eu faço isso mostrando para vocês como eu faço, tá? Eu divido a minha tela no meio. De um lado, eu tenho o artigo que eu estou lendo, fazendo o fichamento. Do outro lado, eu tenho as minhas anotações. Então, eu vou lendo aqui o que eu acho interessante e já vou escrevendo com as minhas palavras aquilo que mais me chama a atenção. E já vou anotando, por exemplo, vocês podem ver aqui. Então, qual é o autor, o ano e a página. Por quê? Porque dessa forma, vocês vão aprender a utilizar o Mendeley, que é esse pedacinho aqui que vocês estão vendo, que é o que eu uso. Vocês já vão ter todos os seus artigos organizados, todas as citações organizadas, e depois é com um clique de botão, depois do seu texto pronto, a bibliografia sai no final. Vocês vão ver que a tecnologia veio para facilitar muito a pesquisa científica. E essas ferramentas que nós vamos ensinar para vocês nesse encontro é um divisor de águas, tá? Então, sempre tenha o artigo que vocês estão lendo e as suas anotações do lado e vão colocando as principais ideias com as palavras de vocês, autor, ano e página. Por quê? Porque isso, a partir do momento que você faz isso, você já vai ter quase um roteiro. E o roteiro que eu faço, depois de ter todas essas ideias resumidas, ainda os textos vão estar grandes. Aí eu sugiro que vocês façam um outline, que é como se fosse um esqueleto das suas principais ideias, usando palavras-chave. Então, palavra 1, sei lá, resiliência. Palavra 2, mudanças climáticas. Palavra 3. Porque a partir daí você começa a enxergar o esqueleto do seu texto, o esqueleto das ideias, a coluna vertebral do seu artigo. E uma vez que vocês constroem a coluna vertebral desse artigo, a gente começa a rechear depois o corpo com informação e citação, dados, tabelas, figuras e etc. E tem um jeitinho, né, da gente ir organizando essas ideias. Então, por exemplo, prefira sempre quando você já for escrever o seu artigo, parágrafos curtos, contendo de 2 a 3 ideias, mensagens principais por parágrafo, porque senão a gente começa a se perder no seu texto. E aí a coisa mais desagradável que se tem para quem está corrigindo um texto é depois ter que voltar no começo para tentar entender o que a pessoa está falando, porque as ideias não estão organizadas. Então, essa receita de bolo que eu estou passando para vocês, se vocês seguirem, isso não vai acontecer. Da gente ter que voltar no texto, entender de novo, e às vezes a gente volta e depois vê que não tem coerência das ideias, estamos falando de mudança climática, de repente começou a falar de culinária, sabe? Tem que ter uma lógica. E aí, cada dessas 2 ou 3 ideias, como é algo que a gente aprendeu de alguém, nós temos que citar. Então, sempre quando vocês trazem ao texto afirmações, dados, alguma coisa assim que vocês estejam apresentando, que não seja algo genuíno seu, e o momento de vocês falarem também no artigo
tem a hora de vocês falarem, que é geralmente na conclusão. Antes, a gente só está apresentando a ideia dos outros, o que norteou o nosso trabalho. Tá? E quando vocês apresentam, então, mapas, figuras e tabelas, no texto, antes de vir o gráfico, ou a tabela, ou a figura, conta para mim o que se trata aquilo. Por que você trouxe aquilo no texto? E para que serve? Me orienta. Eu tenho que entender a tabela sem ler a tabela, já no texto anterior a ela. E aí, como que a gente faz as citações? Eu já mostrei, então, o esqueleto, a receitinha de bolo para a gente fazer o artigo científico. E como a gente, né, na condição de pós-graduando, mestrando, eu achei que no doutorado a gente poderia até ter uma liberdade de falar um pouquinho mais, mas não. A gente tem a camisa de força da ciência, tudo que a gente fala é embasado no que alguém já falou. E é assim, então a gente não pode fugir. E aí nós temos dois tipos de citação, tá? Que essas são as normas da ABNT, essa é a norma NBR 10520 de 2002, que é a citação indireta, aonde você apresenta as ideias dos autores com as suas palavras. Então, e a citação indireta, ela pode vir de duas maneiras. Por exemplo, no fim da frase, quando vocês apresentam as ideias do autor e coloca a citação no fim da frase, você vai ver que entra a citação, o nome do autor, o sobrenome do autor, todas maiúsculas, e o ano, se for mais um autor, ponto e vírgula, e assim por diante. No máximo até 2 ou 3 autores a gente consegue fazer isso. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Agora, se vocês forem falar segundo fulano, de acordo com ciclano, já logo no começo da frase, e você tem que falar de quem é a ideia, a informação, o dado, então muda um pouco. Que aí você coloca o sobrenome do autor em letra minúscula, né, só a primeira maiúscula e o resto tudo minúsculo, e o ano entre parênteses. Vocês gravando esses dois tipos de citação já vai ajudar muito, sabe? Então, no texto, autor, parênteses, ano e a página, caso seja uma citação que vocês traz dados, mesmo colocando com as suas palavras, para evitar problema de plágio, é melhor colocar a página. Ou se está muito diluído, se você está contando com essas palavras mesmo, aí é só coloca o autor e o ano, daí no fim da página, no fim da linha. Tá? Isso aqui que a gente viu. A página é opcional para citações indiretas, mas como eu te disse, para evitar problema, sempre que puder, coloque a página. Isso facilita muito o trabalho de vocês. Então, por exemplo, olha só, com até 3 autores, caso seja, vocês coloquem no meio do texto, no começo, ou no meio do parágrafo, ou no começo do parágrafo, o sistema autor, ano e data, ele vem dessa forma. Aí no fim do parágrafo, com todas as maiúsculas, tá? Então você tem que citar o nome de todos os autores. Agora, quando tem um trabalho, que geralmente hoje os trabalhos interdisciplinares é feito a diversas mãos, aí tem um outro sistema, que é esse et al, onde você coloca o nome do principal investigator, né, o autor principal, o pesquisador principal, et al, que já diz e todos, e o ano. Se isso for no começo ou no meio do parágrafo. Caso seja no fim da frase, letra maiúscula, o sobrenome maiúsculo inteiro, et al, vírgula, ano, e caso você traga dados e tenha o número da página, coloca o número da página aqui depois do ano. Muita atenção. Não só antiético
trazer informações que não são suas, que não foram criadas por vocês. E no nível da pós-graduação é muito difícil a gente coletar dados primários. Geralmente a gente está trabalhando com dados secundários. Então, além de antiético, é crime. Então, muito cuidado com plágio, tá? A citação direta é uma citação que eu sugiro vocês quando usarem o mínimo possível, tá? É sempre necessário indicar a página e é sempre necessário destacar no texto, por exemplo. Até 3 linhas, entre aspas. Por quê? Porque é ipsis literis aquilo que o autor falou. E, gente, pega mal a gente vê muitas citações diretas num trabalho pequeno, ou mesmo numa tese de doutorado, numa dissertação de mestrado. O melhor é colocar com as suas palavras e fazer a citação indireta, como a gente acabou de ver. Mas, às vezes, a frase é tão perfeita, o conceito é tão perfeito, por exemplo, esse conceito por exemplo, o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um termo cunhado em conferências, por exemplo, das Nações Unidas, tem um histórico então não tem por que inventar, refrasear um conceito que está sendo trabalhado já há muitos anos. Então, abre 2 aspas, coloca lá o que significa, cita autor, ano e página da onde vocês tiraram a informação. Quando essa frase é muito perfeita, ou a gente é uma lista, por exemplo, na minha tese eu coloquei uma lista de cidades que já tinham sido pesquisadas no meu tópico de doutorado, que foi calor e violência, aí você tem que fazer aquele recuo de 4 centímetros, colocar uma fonte de menor tamanho, o espaçamento é menor também, e aí, segundo fulano, ano, página, você coloca a citação, ou seja, copia e cola aquilo que você quer mostrar. Pode ser feito dessa forma, eu também coloco às vezes, por exemplo, aqui no final da frase, existem outras maneiras de você citar, por exemplo, só a página, só o ano, e eu sugiro fortemente que vocês façam aquele curso que todos os alunos da UNB podem fazer e devem fazer, que é o curso da biblioteca, da BCE, Biblioteca Central. É online e dá todas as dicas, inclusive essa apresentação é da BCE, eu estou usando a fonte deles, e eu recomendo fortemente. Eu fiz e estou trazendo isso para vocês, mas eu também não sou bibliotecário, mas que caso tenham mais dúvidas e queiram aprofundar, recomendo vocês entrarem no site da BCE e fazerem esse curso. Avançando, porque eu já olhei a hora, já está com o tempo em cima. Quando a gente faz tradução, por exemplo, e quer não citar com os seus, não com as suas palavras, mas traduzir ipsis literis o que estava sendo dito, faz da mesma forma, abre aspas, coloca a tradução, a citação com o autor, ano e página, e depois acrescente isso, tradução nossa. Essa é a norma, essa é a regra, tá? E fica elegante e é recomendado incluir o trecho original em nota de rodapé. E aí ficaria, por exemplo, assim, no original você coloca no idioma que você utilizou para traduzir e trazer aquela informação. E outra coisa que acontece é a citação da citação. Então, por exemplo, alguém escreveu um texto, mas que já foi uma informação extraída de um trabalho anterior. Então, por exemplo, o trabalho anterior vem sempre primeiro, depois a PUD, aonde você achou a informação. Se foi no Segato, 1995, então vai ficar Viana, 1986, a página, a PUD, Segato, 1995, e as páginas onde foram extraídas essa informação.
O apud é um termo em latim que mostra, que indica que você lê o texto de fulano, tá? Mas outra dica que eu te falaria era: vá direto na fonte original e cite a fonte original. O APUD, em últimos casos, a gente usa. Não pega bem também na pesquisa acadêmica. E era isso que eu tinha para trazer. Gostaria muito que vocês focassem e mentalizassem, e depois eu vou disponibilizar para vocês no Moodle essa apresentação, mas sempre é a minha muleta. É essa tela aqui. Se eu for citar no meio do texto ou no começo da frase, usa esta forma que vocês não vão errar. E quando tiver que citar no fim do parágrafo, maiúsculo, autor, maiúsculo o nome do autor, ano e a página. Agora a gente pode aproveitar que foi curto, como prometido, e ir para dúvidas. E nessas dúvidas eu convido a todo o time do Reabilita de pesquisadores também para me ajudar nessa missão, porque às vezes pode ter coisa que eu não sei responder. Então, estamos de volta ao debate e estou à disposição de vocês para responder as dúvidas que eu souber. Foi ótimo o curso, Abner. Parabéns. Ajudou bastante. Até eu já aprendi mais coisa aqui. Obrigado. Tem umas perguntas. A Daniele perguntou se é válido, naquela parte que você estava falando sobre as anotações, quando você abre duas janelas, tal, umas dicas. Ela perguntou se é válido fazer mapas mentais. Super válido. Aquele outline que eu falei, nada mais é do que um mapa mental. E aí, eu geralmente trabalho o meu mapa mental com palavras-chave. Eu vou linkando, por exemplo, parágrafo 1, eu quero 2, 3 ideias. Então, por exemplo, geralmente da introdução, né? Eu vou lançar já logo no começo por que eu vim fazer aqui. Então, por exemplo, mudanças climáticas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo não estão acontecendo as mitigações necessárias, portanto será necessário nos adaptar. Para isso, essa pesquisa busca entender X, Y, Z. Já apresentei o que eu quero logo no começo do texto. E aí, a partir daí, eu começo a elencar as principais ideias e costurando. Nada mais é costurar o texto com as suas palavras, dar a citação que é justo, porque muita gente, para ter a citação, a gente dá a vida, né? E acaba, é isso que a gente recebe na pesquisa, o crédito. E então, super válido. Tá. O Renato pergunta assim. Teve uma pergunta até que eu respondi, que eu soube, a menina perguntou aqui, a colega perguntou, eu respondi, que a Joyce perguntou e eu sabia responder. Mas essa aqui eu não soube responder. Na citação de 4 ou mais linhas, o Renato pergunta: se colocar a íntegra do autor entre aspas, isso também é fora de norma? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Ficou meio confusa. Renato, você está aí? Se ele copiou o Oi, trecho... Renato. Vamos ver se ele perguntando a gente entende melhor. Vamos lá. Tudo bem. Tá me escutando, Regiane? Sim, pode falar. É porque quando o Abner colocou aquela citação de 4 ou mais linhas, ele colocou a citação na íntegra e o autor citado em cima, referenciado. Só que ela estava fora de aspas, no caso, a cópia da fala do autor, digamos. Aí minha dúvida é se colocando o autor em cima, referenciado, se dispensa as aspas na fala dele na íntegra, sabe, embaixo. Pois é, na minha tese eu sempre coloco aspas, tá? Mas aí é um super detalhe ultra técnico que o pessoal da BCE estaria disposto a responder, eles sabem de bate-pronto, sabe? Eu, a partir de 4 linhas, sempre coloco recuo, segundo fulano, abro aspas e fecho. Eu acho sempre melhor errar pelo excesso do que pela falta, sabe? Ah, não, tudo bem. É porque eu vi sem, aí eu fiquei em dúvida se dispensava aspas por ter a citação acima, né, no caso da fala. Mas... Talvez porque já tem um recuo, e aí tem que entrar na norma e ver, né? Talvez o recuo já elimine as aspas. Eu não sei te responder, mas no meu caso eu sempre abri as aspas, fiz o recuo assim. Se eu errei foi por excesso, mas aí pelo menos eu não vou levar um processo, sabe? É porque eu costumo usar as aspas também, eu fiquei em dúvida. Obrigado, Abner. Obrigado, Regiane.
As ordens. Nada. E a do Valmor já respondeu, né, Valmor? Opa, Valmor tem uma dúvida? Valmor Sim, tinha. Regiane. Era, Já, né? já foi respondido. Beleza. Qual era a Aí o dúvida? Thiago também respondeu. A dúvida era de citação também. Mas aí na hora que ele perguntou, você estava terminando de explicar e você mesmo já respondeu a dúvida dele. Ah, ficou claro, Aí, aqueles dois, ficou claro, pessoal, aqueles dois modelos, porque é o que mais a gente usa. Fim da frase, tudo maiúsculo, até 3 autores, os sobrenomes em maiúsculo, ano e página. No meio, só a primeira letra, ano e página. Quando é mais de 3 autores, et al. Eu escrevi uma tese de doutorado só com esses conceitos. Essa é uma grande verdade, sabe? E quando é muito diferente disso, a gente tem a BCE para nos ajudar. E ela está à disposição de vocês também, como alunos do Reabilita. Né? sim, aí o Thiago falou que vai colocar o link lá o link para acesso do curso lá do BCE. Mas tem mais uma dúvida aqui. Para o nosso curso, é mais do que suficiente. Sabe? Vocês vão sair com o título de especialista seguindo essa receita de bolo. A Daniele Dantas pergunta: em citações de documentos de internet, quando não há páginas para colocar na referência, como é feita a citação? Excelente pergunta. Sei que nas referências tem que colocar a data de acesso. Isso. Né? O que eu faço, eu coloco geralmente o órgão que disponibiliza a página, então, por exemplo, IBGE, o ano, e eu eu acrescento uma nota de rodapé. E embaixo eu coloco o link, a data e a hora acessada. Então, eu coloco dessa forma. Sempre busque enxergar no site que dia foi publicado, dia e o ano. Então, eu cito IBGE 2020 ou IBGE 1900 e tanto e acrescento uma nota de rodapé com o link acessado em 28 de outubro de 2020 às 21 horas e 28 minutos. Tá? Ô, Abner, posso fazer um comentário sobre isso? Por favor, seus comentários. Não, é que assim, é muito complicado muitas vezes porque a gente não tem todas as informações que às vezes gostaria. Mas, que nem o Abner estava falando, a gente é melhor muito mais pecar por excesso do que por falta, né? Então, na verdade, é que nem qualquer outro documento, na verdade. Tem um autor, alguém escreveu aquilo. Nem o Abner colocou, pode ser um órgão, IBGE. Mas no caso, por exemplo, você pegar um blog ou uma notícia jornalística, não é do jornal, é de quem escreveu. E muitas vezes você não vai ter essa informação, mas muitas vezes você vai ter o nome da pessoa e, que nem o Abner colocou, a data que foi escrito. Tem coisa que a gente não consegue na internet, a data. Né? Então, no fim das contas, é sempre aquela coisa, tem um autor, tem o nome do documento e tem a origem desse documento. Essas 3 partes, não na citação, mas na referência, é importante, né? E aí, que nem o Abner colocou, tem toda essa questão do link e da data, né, de acesso. Uma coisa que é importante falar sobre internet é que hoje a gente tem muita coisa na internet. Então, se você tem algo que às vezes não tem muita informação, não só, ainda mais no momento que a gente vive de muita fake news, né? É desconfiar um pouco da informação. Então, quanto melhor a fonte, melhor. Então, se você ter algo que tenha mais dados, que tenha autores, que sejam de uma referência, né, de uma instituição, né, mais consolidada, é muito melhor do que pegar, né, algo que apareceu lá no comentário de um blog, né? Então, ter esse cuidado. Literatura cinza, né, Thiago? Sim, relatórios, essas coisas, né? Verdade. Exatamente. Muito obrigado pelo aporte. O Thiago é excelente, gente, ele vai trazer também muitos conhecimentos importantes. Essa apresentação de hoje é para municiar vocês no operacional do como fazer desde o comecinho. Mas amanhã e sábado, essa ideia seminal passada hoje vai ser aprimorada com ferramentas mais elaboradas que vão facilitar ainda mais. Mas é importantíssimo vocês terem clareza do como fazer hoje, né?
principalmente a organização das ideias, clareza, coesão, coerência do texto, o básico das citações, e aí a partir daí, tendo isso, é automatizar, que são as oficinas próximas de amanhã e de sábado. Só um comentário nessa coisa, assim, porque tem documento que é mais padrão, a gente trabalha mais, mas a gente sabe que às vezes a gente vai querer pegar uma música, um disco, uma obra de arte, como é que referencia isso, né? Às vezes citar não é nem o mais difícil, é como é que fica na referência. E tem uma, não essa norma que o Abner apresentou, mas tem uma outra norma só de, que é essa de citação, tem uma de referência. E ela vai ter um catálogo de como é para cada tipo de documento. Então, não dá, às vezes, dificilmente alguém vai saber tudo isso de cabeça. Talvez alguém que trabalhe com biblioteconomia vá, mas, assim, no geral, você vai ter que consultar e ver como é que é, né? Então, né, na dúvida, a norma está aí para ajudar também. É interessante essa norma que eu trouxe para vocês, porque ela parece com várias outras. Por exemplo, para quem escreve em inglês, olha, eu tenho um livro que traz, não vai dar para ver, mas tem a APA, CMS, NLA, sabe? Tem outras. Então, é bom sempre você ter um guia de como fazer essas citações, porque a gente não grava tudo e, gente, é preciso sistematizar, né? A gente, uma vez que se propõe a fazer algo científico, as regras são claras, né? Ou não tão claras, mas as regras existem, então a gente tem que seguir. Abner, é um pouco daquilo assim, o Caio amanhã vai trazer isso do Mendeley, mas depois que você começa a usar que, tipo, é chatinho cadastrar documento por documento às vezes, né? Mas assim, depois que você faz isso, o documento sempre vai estar com todas as citações no formato certo e vai ter todas, porque uma das coisas mais chatas é ficar conferindo se está tudo ali. Então, essas coisas auxiliam muito. Uma coisa que o Abner estava mostrando assim, eu ponho aqui um documento do lado do outro. Depois que eu botei uma outra tela na minha vida, eu falo, gente, eu não sei nem como eu vivia sem. Exato. Hoje em dia eu não consigo fazer mais nada sem duas telas. Mas isso é recente na minha vida, sabe? É desse ano. Eu nunca tinha usado duas telas antes. Agora, não divido mais nada. É o documento numa tela e daqui a pouco eu já vou, acho que, para 3 telas. Porque é um mapa numa tela, o texto que eu estou escrevendo em outra e é onde eu estou consultando em outra. São ferramentas que ajudam facilitam muito a vida, né? Mas eu te digo uma coisa, nas minhas férias, por exemplo, eu não quero nem olhar em tela de celular, mais. Tanta tela. A gente tem mais pergunta aqui. A Railane pergunta assim, como referenciar um documento oficial que não foi publicado? Eu já vi um termo, entre aspas, mímel, mas nunca entendi direito se é para esse caso. Não sei também. Se não foi publicado, como que a gente vai citar? Se não é oficial. Na verdade, assim, porque muitas vezes acaba que tem até documento que o certo, né? Para quem não tem, por exemplo, periódicos da CAPES. Se não tem o acesso ao documento, porque ele é pago. Mas o autor, uma alma caridosa, disponibiliza o pré-print, né? Que é aquela versão que ainda foi para o revisor, mas que não foi publicada. Então, na verdade, na referência você vai colocar, né? Porque não é da revista que você está citando, é do pré-print, né? Então fica colocado. Eu nunca vi esse mímel também, mas tipo, quando não tem essa, né, publicação de fato do documento que você está lendo, você vai, né, colocar a origem dele, né? Aquela que a gente estava falando, tem 3 partes, né? O autor, o documento e da onde veio. Pode ser editora, pode ser, né, um órgão, mas aí você vai dizer de onde veio, né? Então, teria que olhar direitinho na norma, né, como é que ela indica para isso, é um caso bastante específico, mas, em geral, você vai tentar mostrar, né, de onde veio. Às vezes vai ser um pré-print, você vai falar, pré-print do ResearchGate. Vai, né, colocar isso, né? A Daniele falou, eu estou vendo aqui nos comentários, um site para normatizar as referências. Eu usava isso no passado, Daniele. Eu usava, por exemplo, um Citation Machine, que era a mesma coisa que o Thiago falou. A gente vai cadastrando os dados do autor, ano,
tudo, todas as informações, editora, onde foi, cidade, a ficha catalográfica, né? E aí você seleciona qual é a norma que você quer que cite, seja em a APA, seja em ABNT, seja em Chicago, Harvard, MLA, e ela gera. Mas hoje o Word já faz isso automaticamente. Você tem plugins que você pode baixar no seu Word. Eu uso um plugin da ABNT, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu aprendi com o pessoal da BCE. E o Mendeley também, ele faz isso, né, Thiago? E daí é um clique de mouse e gera tudo no final, sabe? E tudo interlinkado. Clica no nome do autor, já vai para a bibliografia de lá, se clicar 2 vezes já acha até o PDF. É uma coisa muito massa que está acontecendo. O Caio, eu acho que vai mostrar exatamente isso amanhã, né? Que eu acho que o plugin do Word do Mendeley é muito positivo nesse sentido, né? Só para compartilhar a tristeza que é às vezes, né? A gente, faz uns 3 meses, a gente, né, submeteu um capítulo de livro, que nem era tão grande, 20 páginas, né? Mas tinha 3 páginas de referência. E a gente, né, eram várias pessoas, nem todo mundo usava, a gente não usou. Foi uma tarde conferindo referência. Esse Mendeley é maravilhoso. Inventaram coisa melhor do que esse Mendeley. Vocês não podem perder amanhã, gente. Essa oficina é muito importante. Tem mais uma pergunta aqui, Abner. A Corine pergunta. Nesse caso de colocar o link na nota de rodapé, é usado só para artigos ou para monografias? As normas para artigos são um pouco diferentes ou são exatamente as mesmas da monografia? São 2 perguntas, então. O que eu geralmente coloco, Corine, como nota de rodapé, são os sites que eu acesso. Quando você vai usar tese ou dissertação de mestrado, você vai usar a citação normal, autor, ano e página. Não precisa de nota de rodapé. Mais perguntas? Não sei se eu entendi era essa a pergunta, né? Respondeu, Corine? Era isso? Era mais ou menos isso. Era se, no caso de eu estar escrevendo uma monografia, se eu poderia também utilizar esse recurso de colocar um link como nota de rodapé também. Não sei se eu entendi sua pergunta, Corine. O que você quer colocar na nota de rodapé, especificamente? Se esse recurso que pode ser utilizado na escrita dos artigos, de usar, referenciar na nota de rodapé, também é um recurso que pode ser usado na escrita de monografias. Entendi. Depende, cada escola é uma escola. Tem revistas, por exemplo, você vai publicar um artigo que não pede que você faça a citação nesse sistema autor, ano e página. Aí a revista pede que seja tudo autor, ano e página na nota de rodapé. A UNB adota esse padrão, então depende de onde você está trabalhando e onde você vai publicar. Assim, ó. Respondido. Não, é que normalmente o que acontece? Uma instituição pode ter um padrão próprio dela, mas assim, se é BNT, citação e referência é a mesma coisa para tudo. O que acontece é que tem normas específicas de estrutura de trabalho, diferente para um artigo, monografia, a BNT tem até isso. Então, tipo, aí são normas diferentes, mas aquela coisa, aqui na FAO, né, já tentaram implementar um tipo de guia assim para seguir para o trabalho, mas não conseguiram chegar no acordo. Então, na verdade, o que vale é a BNT, assim, né? Então, para citação e referência, no fundo, vai ser a mesma coisa num artigo ou numa monografia, né? Se estiver seguindo a BNT. Bom, as perguntas do chat já não tem mais nenhuma. Vocês querem? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ao vivo? Algum comentário? Não? Finalizou? Espero que tenha ajudado, pessoal. Depois vocês me falem se foi informativo, porque nós estamos também sempre aprendendo, né? Então... Com certeza, Abner. Batemos palmas, gente.
Obrigada, Abner, nosso tutor doutor.